eu estou fazendo doutorado aqui no Programa de Sociedade e Cultura da Amazônia, e o professor Nelson é o meu orientador e me convidou para apresentar um pouco aqui do meu trabalho. Que, na realidade, o referencial teórico que eu venho utilizando no meu projeto é do Habermas, da Escola de Frankfurt. Só que, para poder contextualizar com o tema aqui do seminário, o Habermas escreveu um livro chamado Discurso Filosófico da Modernidade, onde ele faz uma análise sobre a teoria de vários filósofos, o pensamento de vários filósofos, desde Hegel e Nietzsche até Heidegger, Derrida e o próprio Foucault. Então, o Habermas, nesse livro, ele dedica 2 capítulos à teoria do Foucault. O capítulo 9, que tem como título Desmascaramento das Ciências Humanas pela Crítica da Razão, Foucault, e o capítulo 10, Aporias de uma Teoria do Poder. Eu não vou aqui, na realidade, fazer nenhuma análise detalhada desses capítulos, dessas reflexões do Habermas sobre o Foucault, mas eu vou procurar tentar mostrar como o Foucault também seria um referencial teórico bastante relevante para o que eu venho pesquisando. Então, é mais ou menos um pouco disso que eu vou falar aqui para vocês. O meu objeto de estudo do doutorado são os conselhos de políticas públicas. Como o professor falou na apresentação, eu atuei como conselheiro no Conselho Municipal de Saúde de Parintins durante mais ou menos 3 anos, 2013 e 2016. Essa minha experiência no Conselho de Saúde me permitiu fazer um diagnóstico, fazer uma análise sobre várias perspectivas, inclusive com projetos de iniciação científica, porque eu também sou professor aqui da UFAM, só que atualmente estou afastado para cursar o doutorado, sou professor lá do campus de Parintins. Então, essa experiência nos conselhos de políticas públicas já me permitiu fazer alguns trabalhos de iniciação científica, inclusive, e eu aproveitei e transformei isso num projeto de doutorado. Eu trabalho o Habermas a partir principalmente da concepção de democracia deliberativa, que ele vai aprofundar nos livros que ele publicou em 2 volumes, Direito e Democracia, a ideia de uma política deliberativa e democracia deliberativa, porque os conselhos de políticas públicas, dentre as suas funções, têm essa função de deliberar sobre políticas públicas, então eu uso um pouco do referencial teórico do Habermas, só que para poder chegar nessa ideia de uma política deliberativa, democracia deliberativa, eu faço uma incursão na teoria do agir comunicativo do Habermas. Ele publicou em 2 volumes a teoria do agir comunicativo, e eu faço essa incursão mais filosófica, sociológica, sobre o agir comunicativo habermasiano, para poder chegar nesse aspecto mais político, digamos assim, voltado para a análise dos conselhos de políticas públicas. Então, Habermas é um representante da 2ª geração da Escola de Frankfurt, mais conhecido também como teoria crítica, conhecido principalmente pela sua teoria do agir comunicativo, e aí eu coloco aqui para vocês, faço essa análise inicial a partir dessa ideia de que o homem é um ser de linguagem, através da comunicação, homens e mulheres se integram na sociedade e se situam no mundo com os outros. Eu costumo fazer a seguinte comparação. Se eu soltar esse objeto aqui, todo mundo sabe que ele vai cair, porque existe um campo gravitacional, uma força gravitacional que puxa os corpos para o centro da Terra. Eu não preciso de nenhum físico para saber disso, isso é uma coisa aparentemente banal. Só que a partir de um fato banal e simples, o que diferencia eu, por exemplo, Alexandre, filósofo, do gênio da física Isaac Newton? É que a partir da observação de um fato banal, ele descreveu isso de forma matemática. F é igual a G, M1, M2 sobre D2. Então, a partir de um fato banal, ele construiu toda uma teoria e descreve essa teoria usando, inclusive, a linguagem matemática. A mesma coisa eu comparo com relação ao Habermas. Eu não preciso de nenhum filósofo e nem sociólogo para saber que o homem é um ser de linguagem. Eu não preciso de um especialista nesse assunto para saber que as nossas relações cotidianas são baseadas na linguagem. Onde é que está a genialidade do Habermas? É que a partir de um fato aparentemente banal, um fato simples do nosso cotidiano, ele construiu todo um arcabouço filosófico, sociológico, a partir de um fato simples, que é a ideia de que os homens interagem
a partir da linguagem e se relacionam por meio da linguagem. Então, não preciso de nenhum filósofo para saber disso, não preciso de nenhum sociólogo, mas a partir de um fato banal, ele constrói toda uma teoria que nós conhecemos como teoria do agir comunicativo. E a partir dessa construção teórica, né, ele vai levar essa construção para várias áreas do pensamento humano, né, incluindo aí os fundamentos de uma teoria social, uma análise da democracia, uma análise do Estado de Direito e da política contemporânea, particularmente na Alemanha. Então, eu não vou naturalmente entrar em detalhes sobre cada um desses aspectos aqui, né? Eu vou tentar fazer uma fala bem rápida na realidade, só apresentar um pouco do meu trabalho. Então, a partir dessa concepção, você tem uma concepção, né, intersubjetiva, onde o Habermas constrói uma teoria da racionalidade e uma teoria da linguagem, né, que serve de fundamento para a teoria do agir comunicativo. A obra do Habermas, que é essa obra, né, que eu faço uma incursão mais geral, que é a teoria do agir comunicativo, está publicada em 2 volumes, ela é dominada por 4 eixos temáticos. A gente aprende isso lendo a introdução do primeiro volume. Então, o primeiro eixo temático constitui uma fundamentação de um conceito de racionalidade comunicativa, que serve de base e princípio norteador. Um segundo eixo temático, que parte da dicotomia entre agir estratégico ou instrumental e agir comunicativo. Um terceiro eixo, que é uma elaboração de uma nova teoria da ordem social, com primazia do agir comunicativo. E um quarto eixo, que é a contraposição entre mundo da vida e sistema. Além disso, a gente também pode fazer uma leitura dessa obra do Habermas a partir de um diálogo crítico com vários autores consagrados das ciências sociais. Por exemplo, o capítulo 2 do volume 1, o Habermas dedica a uma análise sobre a teoria da racionalização de Max Weber. O capítulo 4, também do volume 1, é uma discussão com Lukács, Horkheim e Adorno sobre a recepção das teses de Weber. O capítulo 5 do volume 2 é dedicado a uma discussão sobre a sociologia da religião do Durkheim e a sociologia da comunicação de Mead. E o capítulo 7 do volume 2 é dedicado à teoria dos sistemas de Talcott Parsons. Então a gente pode fazer várias leituras, né, sobre esses 2 volumes da teoria do agir comunicativo. Essa teoria da ação comunicativa, como eu já falei para vocês, inclui tanto uma teoria da racionalidade quanto uma teoria da linguagem, uma teoria pragmática da linguagem. Isso quer dizer o quê? Por que essa ênfase no pragmático? Porque você tem uma teoria da ação construída sobre o conceito pragmático formal de agir comunicativo e uma teoria comunicacional da sociedade que se pretende ser aplicável empiricamente. E é exatamente essa parte que mais me interessa, porque você tem essa parte mais teórica, filosófica, sociológica da teoria do agir comunicativo, mas você tem também essa ideia de você aplicar isso, ou pelo menos refletir sobre isso na nossa sociedade, tanto do ponto de vista do Estado de Direito, quanto do Estado democrático. Né? E aqui é uma citação do próprio Habermas, do volume 1, está na página 166, o conceito de agir comunicativo refere-se à interação de pelo menos 2 sujeitos, capazes de falar e agir, que estabeleçam uma relação interpessoal, seja com meios verbais ou extraverbais. Os atores buscam o entendimento sobre a situação da ação para, de maneira concordante, coordenar seus planos de ação e, com isso, suas ações. Nesse modelo de ação, a linguagem assume, como veremos, uma posição proeminente. Então, esse agir comunicativo é orientado para um entendimento, né, aí entra até o conceito de verdade consensual na teoria do Habermas, né, onde se destaca a ideia de ação mediada pela linguagem. Quando se fala também no Habermas, né, a gente também pensa a teoria do agir comunicativo a partir de uma virada epistemológica na filosofia, que a gente costuma falar, né, de uma virada epistemológica no sentido de uma filosofia anteriormente centralizada no paradigma da consciência para uma filosofia agora centralizada na filosofia da linguagem. Então você tem aquela ideia de uma filosofia da consciência centrada no egocósto cartesiano ou numa razão transcendental kantiana, e que a virada epistemológica que o Habermas
vai propor é de que eu não tenho como pensar o homem a não ser na sua relação intersubjetiva com os outros, mediado pela linguagem. Então você tem aí tanto um paradigma linguístico quanto hermenêutico interpretativo e uma teoria do agir comunicativo que não aborda o conhecimento segundo uma razão centrada em um sujeito singular ou uma consciência transcendental, mas em torno de outros sujeitos a partir de um intercâmbio linguístico entre eles. Ou como afirmam Berger e Luhmann, todos nós vivemos dentro de uma teia de relações humanas onde a linguagem marca as coordenadas de minha vida na sociedade e enche esta vida de objetos dotados de significação. Então, partindo para a parte mais prática agora, essa construção teórica do agir comunicativo do Habermas, eu vou procurar analisar isso a partir da experiência dos conselhos de políticas públicas, só que para poder chegar nessa análise, eu vou ainda me servir de uma outra categoria também bastante estudada do Habermas, que é o conceito de esfera pública. O Habermas ele publicou um livro intitulado Mudança Estrutural da Esfera Pública, onde ele faz uma análise filosófica, sociológica e histórica do conceito de esfera pública. E aí me permitam abrir um parêntese. É interessante hoje em dia como alguns estudiosos têm procurado se apropriar do estudo de esfera pública do Habermas, quando se fala hoje em dia em esfera pública virtual. A gente está no século XXI, dominado pelas TICs, as tecnologias de informação e comunicação, e não tem mais como pensar a democracia fora de um modelo de democracia virtual, democracia eletrônica. Aí eu não vou entrar aqui no mérito do conceito, qualquer conceito que vocês quiserem utilizar. A gente não pode mais pensar um modelo de democracia fora, ou separado das novas tecnologias, e eu tenho encontrado vários autores que usam as análises, as reflexões do Habermas de esfera pública, quando falam sobre uma possível esfera pública virtual. E ele aprofunda esse conceito de esfera pública e política deliberativa em Direito e Democracia, que também foi publicado em 2 volumes, compondo uma espécie de espaço social de mediação entre o Estado, o sistema político e administrativo e os setores privados do mundo da vida. Então você tem uma teoria do agir comunicativo, onde você tem uma teoria da racionalidade, uma teoria da linguagem, que se pretende ser aplicável socialmente, empiricamente, tanto do ponto de vista do Estado do Direito, quanto do ponto de vista do Estado democrático, que faz uso da concepção de uma esfera pública. Então, as questões sociais e coletivas devem ser objeto de apreciação de todos, considerando que em uma sociedade democrática, a esfera pública, seja ela física ou virtual, é dominada pelo discurso e pela argumentação. Aprofundando um pouco mais essa concepção de esfera pública, a gente tem um espaço de deliberação entre cidadãos e representantes eleitos, com o objetivo de chegar a uma decisão coletiva de forma racional e argumentativa. Eu estou dando uma ênfase nessa ideia de esfera pública porque eu vou interpretar um conselho de políticas públicas como um espaço público, como uma esfera pública no sentido habermasiano. A esfera pública não se aplica só ao domínio político. Você tem, por exemplo, um espaço literário também como um modelo de esfera pública. Você tem, por exemplo, uma reunião de associação, um conselho administrativo, você tem também ali caracterizado uma esfera pública. Então, ela não se caracteriza só pelo domínio do político, mas eu vou centrar a minha análise nessa perspectiva, considerando esse espaço de deliberação entre cidadãos e representantes eleitos. Um espaço onde se apresentam reivindicações. O Conselho de Políticas Públicas, como eu falei para vocês, ele tem essa característica de deliberar sobre políticas públicas, então de fazer reivindicações sobre uma determinada área. Se é o Conselho de Saúde, vai apresentar reivindicações na área da saúde. Se é o Conselho de Educação, vai apresentar reivindicações na área de educação e assim sucessivamente. É um locus, um espaço onde se desenvolve a praxis discursiva de legitimação e qualquer assunto ou questão problematizável pode ser tematizado publicamente. Eu vou avançar um pouco mais aqui para ganhar um pouco de tempo, mostrar um pouco dessa função deliberativa dos conselhos de políticas públicas, que é uma das partes que eu pretendo analisar no meu projeto, e depois um último slide para falar um pouco
como eu falei para vocês, né, tentar contextualizar um pouco como seria, ou como Foucault também seria importante, caso eu pretendesse utilizá-lo como referencial teórico no meu trabalho. Mas, falando um pouco ainda sobre essa função deliberativa dos conselhos, o que é essa função deliberativa? Refere-se à prerrogativa dos conselhos de decidir sobre as estratégias utilizadas nas políticas públicas de sua competência. Então, diante de um determinado problema público, se é na área da saúde, você pode reivindicar do poder público melhorias para uma determinada área, usando o espaço do Conselho como um espaço deliberativo e propositivo de políticas públicas. Você também percebe essa função deliberativa quando os conselhos propõem mudanças nos programas de uma determinada política. Então, se você tem o Programa Nacional de Educação, o PNE, então, uma das prerrogativas do Conselho Nacional de Educação é propor medidas que possam contribuir com a melhoria do sistema de educação a nível nacional. O Conselho Nacional tem a sua área de atuação a nível nacional, os conselhos estaduais, respectivamente, a nível estadual, e os conselhos municipais a nível municipal. Então, se você tem um programa de saúde, programa anual de saúde, seja do Estado, seja do município, o Conselho ele tem essa função, né, de propor mudanças nesses programas, se assim o plenário do Conselho achar que deve acontecer. Essa função deliberativa também é percebida quando os conselhos realizam conferências para efetuar avaliações e formulações de uma determinada política setorial, né? Então, Conferência Nacional de Educação, Conferência Nacional de Saúde, Conferência Nacional de Meio Ambiente, Conferência Nacional de Direitos Humanos. Todo ano vem sendo realizado várias conferências, e cada conselho ele tem essa função, de deliberar sobre as políticas públicas a partir dessas conferências. E, por fim, a gente também percebe essa função deliberativa quando o Conselho define e aprova propostas orçamentárias, diretrizes e transferências de recursos financeiros. Então, a gente percebe que a gente pode analisar essa função deliberativa a partir dos Conselhos de Políticas Públicas de diversas maneiras. Tá? Então, como eu falei para vocês, a partir do momento que eu venho me apropriando do referencial teórico do Habermas, eu encontrei esse livro do Habermas, que é o Discurso Filosófico da Modernidade, onde ele dedica 2 capítulos a uma reflexão e uma análise sobre a teoria do Foucault. Só que aqui no caso, eu venho falando aqui, apresentando para vocês os conceitos de democracia deliberativa e esfera pública. Se eu tivesse que me apropriar da teoria do Foucault, na realidade seria a partir de um outro viés, né? A minha experiência nos conselhos de políticas públicas, que não é muito, 3 anos que vamos convir, né, que não é muita coisa, mas já deu para perceber claramente as relações de poder que existem nesses espaços públicos. E aí, eu atuei no Conselho de Saúde, mas já venho fazendo algumas observações também em outros conselhos, como o de Educação, e dá para perceber que o poder público ele influencia diretamente as relações que existem, inclusive institucionais, dentro desses espaços públicos de discussão, com representantes da sociedade civil, inclusive estando ali no Conselho representando a sociedade civil, mas fazendo um papel como se estivesse, na realidade, representando o poder público. Então, essas relações de poder são muito presentes nesses espaços. É bastante perceptível analisar essas relações de poder que existem nos conselhos, né? E, inclusive, o Habermas, eu achei até interessante, pelo menos essa menção do Habermas ao Foucault, chamar o Foucault de o teórico do poder, né? Nesse capítulo, quando ele faz que tem como título as aporias de uma teoria do poder, ele chama Foucault de o teórico do poder. Então, a gente tem aí essa ideia de que o Foucault propõe, né, pensar o poder a partir de pequenas práticas e fenômenos através dos quais se transparece o poder. Você tem aí, a gente costuma pensar o poder somente como se fosse uma questão mais relacionada com o Estado, né, um poder que a gente poderia falar de cima para baixo, ou, como alguns autores também preferem mencionar, do centro para a periferia. Qual é digamos assim,
a sacada do Foucault, né? Inverter um pouco essa análise. Não se trata de não reconhecer a influência do poder do Estado nessas relações. Mas o que o Foucault também propõe? Inverter essa relação, pensar também os micropoderes, né? Não só pensar o poder de cima para baixo ou do centro para a periferia, mas pensar o poder também de forma ascendente e da periferia para o centro. E aí a gente tem, por exemplo, instituições como a escola, a prisão, instituições psiquiátricas, né? Então, esses micropoderes, né? Cada filósofo tem a sua genialidade, como eu coloquei no início, né? O Habermas, a genialidade está em, a partir de um fato aparentemente banal, construir toda uma teoria baseada numa teoria da racionalidade e numa teoria pragmática da linguagem. Então, uma das genialidades do Foucault é também inverter essa reflexão sobre a teoria, sobre as relações de poder, não só pensar o poder do centro para a periferia, mas também inverter essa análise e essa reflexão. Em sua analítica do poder, Foucault pensa o poder na contramão de certas análises que partem da instância estatal, ou seja, de cima para baixo ou do centro para a periferia. E para encerrar, eu trouxe aqui, rapidamente, eu vou ler para vocês só 2 parágrafos do primeiro capítulo da Microfísica do Poder, que tem como título Verdade e Poder, que são, o primeiro capítulo são perguntas que o Alexandre Fontana faz a Foucault. E a última pergunta é a seguinte, para terminar, uma pergunta que já lhe fizeram. Seus trabalhos, suas preocupações, os resultados aos quais você chega, como utilizá-lo nas lutas cotidianas? Eu achei essa pergunta interessante porque exatamente vai no cerne daquilo que eu estou tentando pesquisar. Como pensar, como usar essas teorias, esses resultados, a partir de lutas cotidianas, que é a ideia dos conselhos de políticas públicas, que ainda precisa de um tempo considerável para poder realmente se consolidar como um espaço público de deliberação, de discussão, de cidadania participativa, de democracia deliberativa. Né? Apesar do espaço existir hoje, né, pelo menos na minha concepção, a gente ainda precisa amadurecer muito para que esses espaços realmente existam como espaços de discussão em política e democracia deliberativa. E aí eu selecionei somente um trecho aqui, onde o Foucault vai dizer mais ou menos o seguinte, que é preciso pensar os problemas políticos dos intelectuais, e eu me chamou essa atenção porque, pelo menos eu entendo que nós estamos aqui numa plateia de intelectuais, né? É preciso pensar os problemas políticos dos intelectuais, não em termos de ciência / ideologia, mas em termos de verdade / poder. E aí o Foucault, ele propõe essa reflexão, pensar os problemas políticos dos intelectuais a partir desse binômio verdade e poder, e ele diz ainda, o importante, eu creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem poder. A verdade é deste mundo, ela é produzida nele, graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade, isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros, os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros, as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade, o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. Então, para encerrar minha fala, para nós intelectuais, independente da área que a gente seja, seja filósofos, sociólogos, antropólogos, nós somos chamados hoje a refletir sobre essas relações de verdade e poder que existem dentro da nossa sociedade. Não apenas os macropoderes, mas também os micropoderes.